Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Esse é um primeiro vídeo onde eu vou começar a falar um pouco sobre os fenômenos psicológicos, né? Então, como o psicólogo entende os fenômenos psicológicos a partir de uma pergunta, tá? Então, como pensar nos fenômenos psicológicos? E a partir da seguinte pergunta, como saber se tal pessoa tem X condição sem ter feito exame de sangue, por exemplo, né? Então, alguém realmente me fez essa pergunta e eu me questionei sobre a forma de explicar, e esse é o objetivo do vídeo, tá? Então, a melhor forma de explicar isso. Pode ser uma forma um pouco densa de explicar, mas eu entendo que esse vídeo vai abrir porta para alguns outros, tá? Como base, eu vou usar esse artigo, que é Perspectivas Psicométricas no Sistema Diagnóstico, onde o autor vai trazer quatro conceitualizações sobre a compreensão dos sintomas e transtornos a partir do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, e entre as perspectivas está a perspectiva construtivista, a perspectiva diagnóstica, a perspectiva dimensional e a perspectiva de sistemas causais, tá? Então, eu vou tentar introduzir para depois a gente poder aprofundar em alguns outros vídeos sobre esses temas, ok? Primeiro, o autor vai fazer um comentário sobre o DSM, que seria basicamente assim: quem usa o DSM está, de fato, fazendo o quê, né? E como não tem um consenso, ele vai apresentar essas quatro visões de perspectivas diagnósticas. A primeira é a construtivista. Então, seria algo mais arbitrário, como se estivesse fazendo um checklist. Então, quem usa estaria fazendo um checklist dos sintomas, mas sem abordar muitos fatores explicativos do transtorno. Então, seria muito mais uma ideia de tem ou não tem. Então, a depressão, por exemplo, é multicausal. E a pessoa pode gabaritar os sinais e sintomas, mas a causa ainda não fica clara. Então, pode jogar todos os sinais e sintomas em uma caixa, mas não fica claro o que está causando, tá? Outro exemplo que ele coloca no artigo é o da febre. Então, você pode saber que a pessoa está apresentando a febre, mas não necessariamente você conhece o patógeno. Então, você não sabe necessariamente qual a causa específica, mas a pessoa está ali cumprindo todos os sinais e sintomas, tá? Então, essa é a primeira visão. Por hora não vai ter certo ou errado, mas você vai perceber que a partir dos mesmos dados dá para ver os sinais, sintomas, ou transtornos, ou as explicações diferentes, e por isso que é tão difícil perceber qual a visão, né, que o psicólogo, que o profissional da saúde mental tem ao fazer certas afirmações sobre os fenômenos psicológicos, tá? A visão diagnóstica, que é a visão que supõe que há um fator subjacente aos sinais e sintomas observados ou relatados pela pessoa, né, pelo participante da pesquisa, pelo paciente. Então, um exemplo intuitivo, a gente pode pensar, uma pessoa pode sofrer de todos os sinais ou todos os sintomas de diabetes tipo 1, por exemplo, né? Então, sede, perda de peso, náusea, mas por outros motivos que não a diabetes. Logo, haveria outra causa subjacente, então outra coisa causando a diabetes, ou melhor, outra coisa causando esses sintomas que não diabetes, tá? Então esse é um dos exemplos. Nessa visão, a pessoa ainda tem ou não tem a condição, mas há um fator causador. Então ele tem essa questão de estar dentro de uma caixinha ou não, mas agora tem um fator que causa, não é só fazer um checklist dos sinais e sintomas. E o que causa seria o que a gente chama de variável latente, né? Então tem uma variável escondida, pelo menos que a gente não vê, mas que a gente assume, né, por alguns métodos, que está causando os sinais e sintomas daquela pessoa, tá? Então, como exemplo, a gente pode pensar que é a depressão, né? Perceba que a gente não vê a depressão, né? E o que a gente vê é a perda de peso, a apatia,
a ideação, ideação suicida, por exemplo. Então, isso que é o que a gente vê, né? Que são os observáveis. Mas a gente não sabe, ou a gente não vê na real, o que está causando, que seria a depressão. E a partir da relação entre esses comportamentos, né, esses itens aqui, a gente vai afirmar que tem uma variável latente, né, um fator causador desses sintomas, ok? Terceiro, seria a visão dimensional. Então, podemos visualizar essa perspectiva como se fosse uma fita métrica, onde todos estão ao longo da fita, mas em graus diferentes. Então, aqui agora não tem mais aquela ideia de tem ou não tem, não, né? Então, é um contínuo onde cada um de nós vamos estar em um ponto desse contínuo, tá? E aproxima muito mais as pessoas ou dá uma explicação mais abrangente aí, né, sobre os fenômenos psicológicos. Então, por exemplo, saindo um pouco do exemplo psicológico, mas assim, todos nós temos determinado comprimento, né? Uns mais e outros menos, e muitos problemas vão aparecer a partir desses graus com o ambiente, né? Então, assim, é como se fosse uma fita métrica dentro da depressão, por exemplo, cada uma das pessoas vão estar em um ponto, uns menos, outros mais, e a partir dessa interação com o ambiente, os problemas vão surgir, né? Então, dá para a gente pensar no comprimento. Todos nós temos comprimento, né? Todas as pessoas têm comprimento. Só que a partir da relação da pessoa com o ambiente, né, vão aparecer algumas dificuldades. Então, por exemplo, quem foge muito da média, né, quem foge muito dos 1,70, por exemplo, vai perceber que em alguns lugares, por exemplo, como nos aparelhos de academia, os aparelhos não são necessariamente feitos para aquela pessoa que tem 1,90, 2 metros, 1,80 até, né? E aí alguns problemas vão surgir. Então não encaixa bem ao aparelho, não tem muito jeito de fazer ali, né? E aí eu estou falando de um exemplo aqui que é mais fácil de perceber, mas esse seria também a forma que a gente pode, a partir dessa visão dimensional, visualizar como pode ser compreendido esse fenômeno psicológico, tá? Outra coisa é o exemplo, é a lógica avaliativa utilizada em provas como o Enem. Então a gente pode pegar a prova de matemática e dizer que todos ali têm um certo conhecimento ou grau na área. Então, em tese, todos temos um conhecimento ou grau na área de matemática, né? Então perceba que é o contínuo, tá? E os problemas surgirão a partir da dificuldade das questões. Que seria, a gente for pensar, a realidade cotidiana, né, o dia a dia. Então a gente tem determinada habilidade e em contato com o ambiente, nós vamos testar em que graus nós estamos. Então dá para pensar no conhecimento matemático, dá para pensar no comprimento, dá para pensar na depressão, dá para pensar na ansiedade e por aí vai. Então dessa forma, podemos pensar em uma pessoa com um certo grau de socialização, tá? Então seria o conhecimento. E aí todos nós temos socialização, mas nós estamos no contínuo, uns mais, outros menos. E às vezes o grau que a gente tem de socialização não vai suprir as exigências do ambiente, e aí a partir daí surgem alguns problemas, tá? E lembra que aqui os fenômenos ainda são latentes, né? Então, meu conhecimento de matemática é latente, só que os itens que eu respondo na prova vão medir esse conhecimento, tá? Então, aqui são os exemplos que a gente pode pensar, né, até agora, com exemplos mais próximos para a gente entender como, ou se aproximar, né, do entendimento de como o psicólogo compreende ou aprende aí os fenômenos psicológicos, tá? O último exemplo o último modelo ali que o autor do artigo vai apresentar é a medição e causalidade. E aí tem os exemplos no artigo para a gente refletir. Esse modelo causal contrasta com o latente, conforme a gente pode ver. Então aqui seria o modelo latente do transtorno de pânico. Então tem uma variável latente que a gente não vê, que está causando, por exemplo, mudança de comportamento, a pessoa agora não sai mais de casa, ataques recorrentes, né? Então 1 ou 2 meses que estão ocorrendo os ataques,
Preocupação com recorrências, então a pessoa vive preocupada se vai ter ou não um ataque novamente, e as consequências do ataque, então a sensação de morte, né, e coisas do tipo, tá? Mas aqui teria uma variável latente causando, aqui seria um modelo diagnóstico ou modelo dimensional, talvez ali, do que o autor trouxe no artigo. E o modelo de causalidade seria que não há uma variável latente necessariamente, mas é como se fosse uma rede. Então, cada comportamento causa o próximo comportamento e reforça o antecedente também, né? Então, a preocupação com recorrências causa mudança de comportamento, as consequências do ataque causam ataques recorrentes e inesperados, né? E por aí vai. Então, seria uma rede de relações. Então, só para a gente entender que, a partir dos mesmos sinais e sintomas, os mesmos dados, nós podemos traçar explicações alternativas, explicações diferentes, teorizar, conceitualizar em cima dos mesmos dados. Então, para você perceber, e por isso que é tão complexo pensar nos fenômenos psicológicos, tá? Então, sobre essas 4 formas de ver, né, de perceber os fenômenos psicológicos, aqui ainda a gente não está falando de certo ou errado, de um modelo melhor ou um modelo pior, mas são 4 formas de pensar e a partir dos dados nós temos que teorizar sobre o modelo explicativo que melhor representa as características da pessoa, tá? Então, como discussão e conclusões, o autor do artigo tece críticas sobre o processo diagnóstico realizado por meio dos sinais e sintomas observáveis nos níveis teórico de análise psicométrica. Então, ele diz que as análises têm que ser mais bem pensadas e as teorias têm que ser mais bem pensadas também. Interessante perceber que as perspectivas apresentadas tratam-se dos mesmos dados observados no DSM, mas com análises diferentes. Então, a partir das análises diferentes sobre os mesmos dados, vamos chegar em resultados diferentes e temos que teorizar em cima disso para saber qual a melhor explicação. Outra coisa é, os psicólogos não utilizam o DSM como fonte explicativa dos sintomas apresentados, mas como fonte descritiva. Então, a gente parte do DSM para descrever o que está acontecendo com a pessoa e a partir daí a gente tem que criar boas teorias ou analisar os dados da forma mais coerente possível, tá? E é isso, a partir da interação e consequências com o ambiente, teorizamos sobre as demandas apresentadas. Eu não me atentei às análises que geram cada perspectiva diagnóstica, pois esse vídeo será um gancho para outros, onde poderia aprofundar nos métodos que geram os resultados, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu feedback para que eu possa melhorar no próximo, né? Então esse é um vídeo, meio que um vídeo teste ainda, para eu tentar entender um pouco do que as pessoas que assistirem, né, vão querer ver aqui. Esse é um vídeo um pouquinho mais acadêmico, vou tentar variar um pouco entre vídeos acadêmicos e vídeos para o dia a dia, mas esse foi um primeiro vídeo que eu achei interessante trazer para vocês, para a gente começar a pensar um pouco sobre os fenômenos psicológicos, tá bom? Então, obrigado por assistir e até o próximo.